pessoal, boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para mais um alerta do Alto Tietê. Eu sou o Gordão de Povo e nós estamos presentes aqui hoje com Yuri Brandão. Boa noite, pessoal, tudo bom? Uma boa noite para todos. Yuri Brandão é nosso comentarista de notícia de hoje, tá? E estamos ao vivo para todo o Brasil, para mais de 150 pessoas, nos nossos canais de audiência aqui do Alerta do Alto Tietê no Facebook. Hoje nós temos estreia, a Hora do Capetônio, né? A Hora do Capetônio são 5 dicas do que você não deve fazer na sua vida, tá bom? São 5 dicas que o diabo te dá para te levar para o inferno. Então nós vamos estrear essas 5 dicas hoje também. E eu quero começar as notícias do alerta de hoje dando os parabéns aos policiais de Suzano, né? Os policiais de Suzano, eles desmantelaram mais uma quadrilha de marginais, moradores ali do bairro do Miguel Badra. Eles roubavam motos de luxo, né, para ostentar, e também motos simples, né? Locais que eram praticados os roubos agiam no trecho entre a Mogi Dutra, Suzano, Mogi e região. Se alguém foi vítima desses marginais, a foto deles tem lá no alerta do Alto Tietê, você vai ver na sua reportagem dessa semana, e vai estar mostrando as fotos desses marginais aí, tá bom? É muito importante que você faça a denúncia para que eles permaneçam presos, né? Para que tenha uma sustentação da polícia no sentido de prendê-los. Qual a sua opinião sobre essa questão, Yuri? Mais um ótimo trabalho da polícia de Suzano, né? Vem mascarando muitas criminalidades, muitos que nem essa notícia aí. E vamos ver se a gente consegue mais denúncias para manter eles um pouco mais, né, debaixo das grades. O importante é a gente vale salientar que quanto mais pessoas aparecerem, né, nesse sentido, é importante que mais pessoas eles vão ficar mais tempo na cadeia, né? Faça sua denúncia, vai para cima, né? A criminalidade não pode ter vez aqui no Alto Tietê. A polícia de Suzano, a polícia de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, toda a nossa região é uma polícia muito competente, tem feito um excelente trabalho e eu quero dar os nossos parabéns aos policiais de Suzano por esse grande trabalho. Uma outra notícia, essa graças a Deus, né, gente, uma notícia boa, e nós precisamos de notícias boas, né? Hospital de campanha foi inaugurado em Itaquaquecetuba, no ginásio de esporte. Durante a noite da última quinta-feira, né, o nosso prefeito de Itaquaquecetuba, o delegado Dr. Eduardo Boides Queiroz, que é o nosso amigo, nosso prefeito, nosso amigão, tem feito um excelente trabalho em Itaquaquecetuba. Quem é itaquaquecetubano, quem é da cidade, sabe. A cidade foi roubada por muitos e muitos anos, né, nas últimas administrações que nós tivemos. E eu costumo dizer que este programa, ele não é um programa político, Yuri. Não é um programa político. Esse programa aqui é um programa de jornal, de notícia, um programa jornalístico, com notícias de verdade do que acontece. E eu não torço pro PT, pro PSDB, pro PMDB. Eu torço para a gente dar certo, para nossa cidade ir bem, para caminharmos bem, tá entendendo? E qualquer cidadão de Itaquaquecetuba, brasileiro, ele não tem que torcer para A ou para B, né? Tem que torcer para que esse prefeito dê certo, para que ele faça um excelente trabalho, para que o trabalho dele seja um trabalho bom e que as coisas funcionem corretamente, não é mesmo? Então eu quero agradecer, né, deixar meus parabéns ao delegado. E esses leitos de UTIs são mais 60 leitos, né? E foi um valor investido de 1,5 milhões de reais. O que você tem a falar sobre a situação do nosso
governante Yuri? Ele tá reformulando Itaquá por inteiro. Esses tempo atrás ele fez a delegacia da mulher. Agora ele já tá vindo com leitos para atender essa demanda dessa doença, né? Pavimentando ruas, pintando calçadas, muita coisa em pouco tempo, né? Coisa que de 8 anos de um governo que não fizeram. E tá uma cidade praticamente devastada. Ele tá conseguindo recuperar, você já vê a diferença. Só de andar ali no centro, você já vê essa diferença das ruas pintadas, as ruas mais pavimentadas. Itaquaquecetuba, ela tem tudo para ser um marco, né? Aqui no Alto Tietê. Se eu não me engano, eu provavelmente não estou enganado, em Itaquaquecetuba nós temos 3 estações ferroviárias. 3. Nenhuma outra cidade do Alto Tietê tem 3 estações ferroviárias. Né? Nós temos Engenheiro Manuel Feio, nós temos a estação Itaquaquecetuba e a estação do Aracaré. Essas 3 estações são muito importantes, né? Eu quero desde já agradecer meu amigo o Rogério Silva, Cícero Rogério, um amigo, um parceiro, um brother, um camarada, né? Gente finíssima, de primeira qualidade, que está acompanhando a gente aqui na nossa live. O nosso amigo também, Edson Daniel, parceiro, brother, camarada, meu amigo Caixa d'Água, gente fina demais. Então, com saudade de você, viu, Edson? Você é uma pessoa muito importante pra gente. Está acompanhando também a gente nessa live aqui, ó. Meu cunhado, Wagner Ribeiro. Ele teve, inclusive, uma participação com a gente aqui no Alerta do Alto Tietê, há alguns meses atrás, e a gente bateu um alto nível de audiência muito grande, foi muito bacana. Foram 4.3K. Gente, eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado, né, que têm visto o Alerta do Alto Tietê. E agradecer a vocês, porque o último programa do último sábado, a gente batemos o recorde, mais uma vez, foi sucesso total. Então nós batemos o incrível recorde de 6.1K, ou seja, 6.100 visualizações. 6.100 pessoas pararam um tempo do seu minuto para assistir o programa, para ver a nossa live, para estar assistindo. E eu quero agradecer a vocês por tudo isso que tem acontecido, tá? Vocês são a razão do sucesso desse programa, tá bom? E eu quero falar também com vocês uma outra notícia aqui. Vamos falar aqui sobre o comércio fechado, né? Na região do Brás. Gente, quem aqui tem o costume de andar na região do Brás, não só do Brás, a gente sabe que está tudo fechado. Mas quem tem o costume de andar na região do Brás, ele vai saber o que eu estou falando. Se você pegar o seu veículo, né, e ir até o Brás, andar ali nas regiões ali do centro do Brás, e etc e tal, você vai ver que a maioria dos comércios estão com portas baixadas, fechadas, algumas fechadas até o final, né? E comerciantes chamando as pessoas que passam na rua lá por debaixo. É um absurdo o que tem acontecido, é uma situação vergonhosa. O estado de São Paulo é o estado mais rico da União, é o estado mais rico do Brasil, é o estado de São Paulo, onde nós vivemos. E é uma vergonha o que tem acontecido, o povo paulista, os comerciantes paulistas estarem numa situação como essa. Não dá para aceitar. É uma cachorrada o que tem acontecido com os comerciantes de São Paulo, tá? E não dá para a gente trabalhar dessa maneira. Os trabalhadores estão trabalhando como se fossem vendedores de droga, como se estivesse vendendo droga, arma ilícita, coisas ilícitas. E isso é inadmissível, não podemos aceitar uma coisa dessa. De doer o coração. Yuri, qual a sua opinião sobre o que tem acontecido com a gente? Então, que nem você ressaltou aí, os trabalhadores, donos de empresas, estão parecendo bandidos, trabalhando com porta fechada, chamando o cliente por debaixo das portas. E o índice de desemprego só vem aumentando com essas coisas, né? O cara não vai poder ter o dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários, seus funcionários não vão ter como ter o seu sustento, né? Se você pensar que um funcionário vale por 3 pessoas, é complicado. Famílias estão ficando na mão, né? Porque antes da pandemia, o desemprego ele já era alto no país.
com a pandemia, shopping centers fechado, um monte de coisa fechada, um monte de comércio fechado, o que tem acontecido? Tem acontecido que a tendência é que tudo fique mais difícil, né? Então, se a empresa pagava em dia, ela não consegue mais pagar em dia, porque tudo fechado não tem receita, não tem dinheiro, né? Não tem receita bruta para poder movimentar o comércio. E comércio fechado é símbolo do quê? É símbolo de miséria, né, para a população. Então, é um absurdo o que tem acontecido no estado de São Paulo, é vergonhoso o que o nosso governador está fazendo, né, em São Paulo, João Dória. É vergonhoso. É uma vergonha o que tem acontecido, né? Eu falo para vocês de coração, na última eleição... Desculpa. Na última eleição eu fiz muita campanha, né? Votei. Desculpa. Inclusive em João Dória, né? E fiz muita campanha para ele. E não foi favorável. Isso foi ridículo o que tem acontecido. Pode continuar. Pode dar sua opinião. É bem triste isso. O João Dória vem decepcionando todas as pessoas, né? Com isso, tudo que ele prometeu, ele tá fazendo ao contrário. Você não vê os hospitais que ele falou que ia inaugurar, ele não inaugurou um, para falar a verdade, né? De todos que ele prometeu, leitos, foi muito triste. Muito pouco. Além do que, fez hospitais de campanha a rodo. Vários hospitais de campanha, né? Um monte de hospitais de campanha aí. Gastou milhões e milhões do governo federal que cedeu para São Paulo para fazer esses hospitais de campanha. A pandemia não tinha acabado. Por que fechou os hospitais de campanha? Qual a lógica de, no meio de uma pandemia como estávamos, fechar os hospitais de campanha? Não tem lógica nisso, né? Então, isso é símbolo, cheira ao quê? A sujeira, a roubalheira, não é mesmo? Nosso amigo Edson acabou de mandar aqui pra gente que o Brás está fechado, né? Mas a periferia está tudo funcionando. E a realidade, você passa ali no Miguel Badra, hoje mesmo eu passei por ali, né, por volta do meio-dia, parecia que estávamos normal, fase verde, azul, cor de rosa, cor de laranja. Parecia uma coisa comum, uma coisa normal, não é mesmo? Então a fiscalização ela vai em cima das empresas e a multa em Suzano, ela varia de 18 mil reais no comércio fechado. Você imagina, a situação já está preta, o camarada ele tem que se arriscar para trabalhar, e ainda arriscaram tomar uma multa de 18 mil reais por estar trabalhando? Isso é justo? Isso é honrado? Quantos trabalhadores vão perder os seus empregos? Quantos foram demitidos? Quantos pediram a conta do seu trabalho porque não aguentaram mais ter o seu salário atrasado? E agora a gente vê o quê? A gente vê a situação a qual São Paulo está enfrentando. É lamentável, é triste de se ver. São Paulo não merece isso. Gente, uma outra notícia aqui que eu tenho para passar. Essa notícia já é uma notícia bem triste também, por sinal. A Associação Médica Brasileira elaborou um protocolo, olha o absurdo, elaborou um protocolo, uma espécie de guia, tá? Uma espécie de guia para orientar quem deve e quem não deve ocupar cada leito vago de UTI. Ou seja, vai escolher aquele que tiver mais possibilidade de viver, esse daí vai para UTI. O que tiver menos possibilidade de viver, esse daí não vai para UTI, então vai morrer antes de chegar lá. Olha o ponto a qual nós estamos chegando, o absurdo que é, tá? Gente, eu quero pedir para você também, que assiste o Alerta do Alto Tietê, mande a sua denúncia, tá? Sobre golpes, né? O penúltimo alerta que nós fizemos aqui, nós falamos sobre golpes na internet. E foi uma honra poder receber um monte de denúncia, um monte de foto, prints na internet, um monte de coisa. Então, você envia a sua denúncia para o Alerta do Alto Tietê, você vai lá na página do Alerta do Alto Tietê, ou no Facebook, ou no Instagram, ou também no YouTube, que estamos lá, e mande a sua denúncia para a gente no WhatsApp. Eu vou mandar aí para você, ó, é o 94791-7386, repetindo para você, 94791-7386, ok? Uma notícia também de Ferraz de Vasconcelos,
é que respiradores pulmonares foram recuperados pela Polícia Militar em Ferraz e Vasconcelos, né? No último dia 14, 9 respiradores pulmonares foram recuperados por policiais militares da 3ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar. A equipe policial estava averiguando uma denúncia de indivíduos que estariam escondendo uma carga roubada na estrada do Sossego, lá em Ferraz de Vasconcelos. Durante a verificação, os policiais militares depararam-se com 2 pessoas em região de mata. Foi realizado o cerco, né? E aí foram apreendidos 9 respiradores. 9 respiradores. Gente, é um absurdo, é uma situação complicada e que nós estamos vivendo nessa pandemia. E para piorar ainda a situação, os camaradas estão roubando respiradores. É ou não é o fim da picada? É ou não é? Jefferson Antunes, meu amigo Munha, fala pra mim, é ou não é o fim da picada? Faltando de tudo e ainda me roubam respiradores. É ou não é o fim da picada? É lamentável a situação. Eu queria ouvir o comentário mais uma vez aqui do nosso amigo comentarista de reportagem, o Yuri de Cantuá. O cara pelo menos tinha que se impor no lugar das pessoas, né? Pensar que poderia ser uma pessoa da família dele, uma mãe, uma irmã, uma tia, né? Como que o cara vai roubar respiradores na situação dessa? Faltando leito, faltando tudo, remédios. O cara... Um respirador desse custa 537 mil reais. 537 mil reais. Você sabe o que é isso? 537 mil reais, gente? É R$500 mil. Mas R$500 mil não paga uma vida. E o que o Yuri de Cantuá falou é bem verdade. É lamentável. O cara não pensa que a mãe dele pode precisar disso, de um respirador desse. O cara não pensa que a mãe da mulher dele pode precisar. Ele não pensa que alguém na família dele pode precisar de um respirador desse. O cara, para roubar um respirador desse, tem que ter uma pena muito severa e não dá pra gente aceitar o que tem acontecido. É uma cachorrada o que tem acontecido nos últimos tempos. Uma outra notícia que nós temos aqui também, que é a manchete do alerta do Alto Tietê. PM encontra desmanche de veículos em Itaquaquecetuba. Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar a localizar um desmanche em Itaquá, na região, né, ali do Caiubi, na manhã da última quinta-feira. De acordo com as informações, o galpão era um galpão. A PM informou que o galpão foram encontrar peças de caminhões, vans, e com a chegada da polícia, os suspeitos tentaram fugir. Mas foram todos presos. Parabéns à Polícia Militar de Itaquaquecetuba, que é excelente na caça a bandido, a marginal, a vagabundo, a sem vergonha, que só quer fazer atrasalado de pai de família, de homem trabalhador, de mulher trabalhadora. Pode entrar com o seu comentário. Mais um trabalho bem feito, né, da polícia da Zona Leste, Suzano, Itaquaquecetuba, e mais um desmanche sendo caído praticamente, né? Que venha fazer mais dessas operações que pode encontrar mais, hein? Com certeza. Uma outra notícia que nós temos aqui, e essa notícia, se ela não for triste, ela é cômica, tá? Metroviários de São Paulo aprovam greve sanitária e podem parar em 20 de abril. Ou seja, os metrô querem parar, fazer uma paralisação, fazer uma greve, ok? Aí eu te faço uma pergunta para você agora que está ouvindo. Você pega trem, ônibus, metrô? Você já viu a situação dos trens, dos ônibus e dos metrô? Como que tá? Superlotado. Superlotado. Abarrofado de gente. Você pega um trem para ir até o Brás, você fica parecendo uma lata de sardinha dentro do trem. Você pega um ônibus superlotado, né? Por quê? O poder público, né? Os nossos governantes, nosso governador em questão, o calcinha apertada, melhor dizendo, ele fecha todo o estado de São Paulo, fica que nem couro de pica, nem vai nem volta. Então uma hora tranca tudo, e ele vai para Miami, outra hora ele fecha tudo e vai lá para Campos do Jordão, e eu e você fica se lascando dentro de casa. E quem precisa trabalhar, enfrentar a situação, pega o trenzão lotado com risco de contaminação em alta. Aí nós vamos falar do STF, né?
que o STF ele teve a excelente ideia de não deixar ter cultos nas igrejas, né? Não ter culto nas igrejas, não ter atividade religiosa. Não é mesmo? Quando a gente fala de atividade religiosa, nós estamos falando de todas as religiões, não é mesmo? Durante a fase vermelha. Aí eu te pergunto, a igreja, trabalhando com 25% de sua capacidade, como a maioria das igrejas, elas têm cumprido o protocolo de segurança, é uma cachorrada o que tem tido acontecido com as igrejas. E aí, vem me dizer que a igreja ela contamina, e o trem lotado não contamina, o ônibus lotado não contamina, os metrô lotados não contamina. Aí agora os metroviários vão querer fazer uma paralisação, vão parar tudo para poder fazer uma greve. É muito legal você fazer greve, né? Quando o seu salário ele vai cair na sua conta lá, direitinho, na conta bancária sua. É muito bacana você fazer uma greve nessa situação. O que é difícil é você fazer uma greve dentro de uma pandemia e um monte de pai de família sem poder trabalhar. É que nem você falou, são funcionários públicos, os deles vão estar na conta trabalhando ou não, né? Agora um trabalhador, um empresário, um autônomo, como que o cara vai parar no metrô? Me explica, como que o pessoal vai para trabalhar? Vai ter que ir tudo de carro, vai aumentar o trânsito. A única coisa que vai subir vai ser a gasolina, né? Com a demanda maior. A gasolina ela não para de subir, né? A gasolina tá um absurdo. A gasolina tá uma coisa de outro mundo, não é mesmo? Gente, uma outra notícia que nós temos aqui é que também Ferraz e Vasconcelos, minha querida Ferraz e Vasconcelos, onde nós temos uma audiência muito grande lá também, a GCM, né, que é a Guarda Civil Municipal, ela apreendeu uma Kombi e multou o dono da Kombi por descarte irregular de resíduos. É lamentável, né? É lamentável, para não chamar de porco, o cidadão que joga lixo no meio da rua. O camarada ali não tem condições de pegar e procurar um lugar próprio. Em muitas cidades também, vamos ser justos, né? Não tem um lugar próprio para fazer descartes, não é mesmo? Mas o camarada encheu o carro dele de muamba, de lixo, de nhaca, de porcaria e jogar no meio da rua, onde vai ter um monte de proliferação de bichos, de rato, de etc, etc. É nojento isso. Só que a cidade também, ela tem que ter ações para poder combater esse tipo de coisa. Não adianta só simplesmente apreender o veículo do camarada e multar o cara. Não dá. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que pegar e bater de frente com isso. Não é mesmo? Não é todo cidadão que tem condições financeiras, tá? De ir lá, ligar numa caçamba e contratar uma caçamba a 400 pau, que está o preço de uma caçamba, para o cara vir retirar lixo na porta da casa dele. Não é todo mundo que tem essa condição, não. Então a prefeitura também tem que fazer a parte dela, que é deixar locais separados, locais organizados, como Itaquaquecetuba está fazendo. Itaquaquecetuba lançou alguns ecopontos, que é lugares reservados para descarte irregular, descarte de lixo. Então o cidadão pega essas coisas, vai lá e descarta no lugar correto, né? E a multa que esse cidadão levou foi de R$2.000. Olha que legal. No meio de uma pandemia, né? O cara me joga lixo na rua, que está errado. A prefeitura, em vez de arrumar a situação, ainda prende o carro do camarada, dá uma multa de R$2.000 e não vai resolver o problema. Porque o que vai resolver o problema é o quê? O que vai resolver o problema é a prefeitura tomar vergonha na cara dela e arrumar um lugar para poder fazer esse descarte. Ok? Tem que fazer que nem Itaquá, né? Mas é com os pontos e o cidadão também tem que se conscientizar, né? Jogar lixo, resíduos na rua, também não ia ser agradável nem pros filhos dele, né? É ruim, né, cara? É ruim, né? Você imagina, aqui em Itaquaquecetuba, todo mundo conhece a Caplas, a antiga Caplas, a falida Caplas e a extinta Caplas, né? Uma empresa que gerou muitos empregos na nossa região na década de 90 e até no comecinho dos anos 2000 também. E por má administração, essa empresa ela quebrou, faliu. Aí na Caplas, esses tempos atrás ali, acharam um corpo lá jogado.
É inaceitável esse monte de terreno baldio, né? A Prefeitura de Itaquá também precisa tomar algumas posições sobre esses terrenos baldios. Porque é inaceitável que esses lugares ficam enchendo de noia lá, o cara usando droga, fumando maconha, fumando baseado lá, cocaína, né, e tantas outras drogas ilícitas que tem pro cara usar lá. E ainda por cima servindo de desova, descarte de corpo, né, de ser humano lá. Não dá, né? Aí fica complicado, né? Então a gente precisa que o poder público ele venha agir com mais firmeza, com mais clareza. Criar mais projetos para esses terrenos baldios. Gente, outra coisa. Uma notícia de Suzano, todo mundo ficou sabendo daquele assalto à luz do dia, né? Aqueles marginais, aqueles vagabundos, aqueles sem vergonha que assaltaram aquele trabalhador lá na moto. E a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Suzano, elas realizaram na última sexta-feira uma mega operação em busca dos indivíduos, né, que praticavam roubo nas imediações da Avenida Jorge Ben Maluf. Durante os trabalhos, um simulacro, né? O simulacro é aquela arma de mentirinha, aquela arma de brinquedo. Né? Uma motocicleta avaliada em R$ 22.000, bicicletas, documentos foram apreendidos pela equipe. Alguns dos itens encontrados na mega operação têm ligação direta com o crime. Alguns dos registrados contra o motociclista, né? No último sábado, do dia 3, que viralizou na internet. E segundo o prefeito Rodrigo Achiuchi, a motocicleta roubada foi devolvida à vítima, que aparecia no vídeo, graças a Deus, né? Ele não especificou se a motocicleta devolvida é a mesma encontrada na operação. E outra coisa, os parabéns ao nosso prefeito de Suzano também. Tem feito um excelente trabalho, né? O prefeito de Suzano é uma pessoa do bem, um prefeito trabalhador, cuida da população, né? Eu acredito que Itaquaquecetuba e Suzano está bem servida de governantes. Graças a Deus, o doutor Eduardo e o Yashiushi não tem o que reclamar, né? Estão mudando todo Suzano, Itaquá, e que o Alto Tietê tenha mais prefeitos e governantes assim, né? Torcemos muito pela melhora, né? Como nós falamos aqui no início da live, nós não temos partido político aqui. Não defendemos nem PSDB, nem PT, PMDB ou PQP. Aqui nós torcemos para que as coisas caminhem bem, para que a nossa cidade vá bem, né? E torcemos também para que o STF deixe o Bolsonaro governar, né? E se ele fizer merda, pode ter certeza que a população vai cair de pau em cima dele, quem votou nele. Uma outra notícia aqui em Itaquaquecetuba também é que um carro invadiu uma lotérica e atropelou 5 pessoas em Itaquaquecetuba. Olha que absurdo. O carro, ele estava desgovernado, né? A pessoa, de repente, estava estacionando o carro e o carro entrou com tudo dentro da lotérica ali, perto da Estrada dos Índios, em Itaquaquecetuba. 2 viaturas do Corpo de Bombeiro, elas atenderam a essa ocorrência, né? E o veículo ficou parado próximo aos guichês da lotérica. Eu tô achando que esse carro queria furar fila, né? Triste, hein? Triste. Complicado, né, meu? O cara tá na fila de uma lotérica para pagar a conta e não tem nem sossego, né? O carro invade o lugar e acaba com todo mundo. É um absurdo que tem acontecido. Gente, uma outra notícia que eu tenho para passar para vocês também, essa notícia aqui, eu quero contar com a sua participação. Você que é cristão, evangélico, você que é pastor de igreja, você que serve a Deus também, né? E você também que é ateu, que não serve a Deus, que não é pastor e etc. Ela atinge de um modo geral. Pastores de diversas igrejas vão protestar em frente ao STF pela abertura das igrejas. Nós já falamos isso lá no começo. Lá em Brasília, o Conselho Nacional de Pastores entrou com uma ação no STF contra o decreto do governador de São Paulo, o calço apertado, João Dória, o Agripino, que proibiu a realização de cultos presenciais no Estado. O pedido tem o apoio da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que está correto
os evangélicos se levantarem lá em Brasília, né, e ir contra esse decreto de abrir as igrejas e etc e tal. Qual a sua opinião, Yuri de Cantuá? Primeiro que o STF é a maior autoridade, né? Devia ser o presidente, o STF manda em tudo e o presidente não manda em nada. Fica difícil. Uma hora abre, outra hora não abre. O STF não deixa ninguém governar. Fica bem complicado e orar a Deus para que as igrejas o mais rápido possível acabem esse Covid e as igrejas possam voltar, né? A igreja, ela tem um papel fundamental, né? Aonde? Gente, simples. Nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, a igreja ela tem um papel terapêutico muito grande. As igrejas, elas fazem muitas ações sociais também, não é mesmo? Muitas pessoas, elas têm sofrido crises de pânico, medos, né? Problemas noturnos, etc e tal. E a igreja é a porta de escape para problemas da mente, não é mesmo? E as igrejas fechadas é um absurdo. Que mal que um cristão faz na terra, a não ser de propagar o evangelho de Cristo? Qual o mal que um cristão faz na terra, a não ser falar do amor de Deus e da verdadeira palavra de Deus? Então é um absurdo o STF não acatar, né? A gente viu que a votação foram 9 votos contra a abertura da igreja e 2 a favor. A realidade é que a esquerda ela quer comandar de qualquer modo esse país. Bom, todos vocês aqui vão se lembrar do caso do garotinho lá, o Henri, né? E a morte do Henri Borel, ela no último dia 4 de abril, né, no Rio de Janeiro, ela completou 1 mês e um pouquinho, né? 1 mês e uns quebradinhos. E ainda apresenta perguntas sem resposta, né? Mas a gente viu que houve um desfecho muito interessante. O padrasto do menino, aquele safado daquele vereador miliciano, vagabundo, sem vergonha, ele foi preso, né? E isso ele acende um alerta aqui, muito importante, tá? Você, mulher, separada do marido, ou que o marido faleceu e tem filhos pequenos em casa, toma cuidado com quem você leva para a tua casa, tá bom? Toma cuidado com quem você leva para dentro da sua casa para dormir na mesma casa que os seus filhos. E não faça rodízio de homens dentro da sua casa, achando que você conhece todo mundo. Porque a face oculta do diabo, muitas das vezes, ele vem como anjo de luz, né? Ele vem bonito, muitas das vezes careca, alto, lábios carnudos, e depois aparenta ser uma outra coisa. Então, toma cuidado com o que aparece aí para você, né? Muitas dessas mulheres são mulheres carentes, né? Que estão precisando de uma companhia e, infelizmente, homens acabam se aproveitando da situação desses camaradas. Eu gostaria que você me desse a sua opinião, Yuri de Cantuá. Primeiro que um cara desse nem pra cadeia tinha que ir, né? Não desejo mal de ninguém, mas um cara desse já tinha que ir direto pro caixão já. Matar uma criança inocente e um político, né? Mais uma vez a gente tá vendo isso. Tá uma bagunça isso aqui, cara. Tá uma bagunça, né? Então você, mulher, toma cuidado, tá? Não faça rodízio de homens na sua casa. Toma cuidado com quem você se relaciona. Eu não estou falando isso daqui para que você se sinta menos mulher ou que você se sinta mal por isso. Eu estou falando isso porque quem geralmente acaba pagando são as crianças. E criança, ela é um ser inocente, né? É um anjo que Deus, ele dá para os pais cuidar. E a gente tem visto, hoje mesmo, eu vi uma notícia no jornal que da TV, que um camarada, ele vendeu o filho por R$4.000, cara. É o fim da picada. Já pensou se a moda pega? Tem tanta gente querendo ter filho, né? Tantas pessoas querendo ter filhos, querendo procriar e não consegue ter filho. E aí o camarada vem, pega o filho dos outros, bate no filho dos outros, espanca, mata, estupra,
faz tudo que não presta com o filho dos outros, e ainda para piorar a situação, o camarada pega e faz um absurdo, né? E o outro quer vender o filho. É lamentável a situação. Eu quero dar o meu boa noite aqui pro meu amigo Erasmo Trindade. Erasmo, lateral esquerdo, lá do meu time, lá da minha vila, onde nós jogávamos bola. Erasmo é uma lenda do futebol. Hoje ele é um professor honrado, homem de nome e renome. É uma honra para nós do Alerta do Alto Tietê ter você aqui. Gente, uma outra notícia que nós temos aqui é que o mercado de Moto Gears cresce em todo o Brasil. Olha que bacana. Em tempos de pandemia, a mulherada não fica em casa esperando cair do céu, né? A mulherada, o que a mulherada tem feito? Ela tem ido para cima e sentado madeira. Vai trabalhar como o quê? Moto Gears. Vai ser motociclista, motorista de aplicativo. O crescimento, ele subiu aí em média de 95,7% de mulheres que tiraram a CNH de moto. Olha que bacana, que notícia interessante. Muito interessante, pô. As mulheres tomando conta de todas as áreas, né? Graças a Deus. E que venha acontecer mais coisas dessas, atender mais pessoas, mais mulheres, poder ver mais mulheres no trânsito também. E de moto, né? Que é algo... Rapaz, eu morro de medo de moto, viu? Falar a verdade pra vocês, moto é um negócio meio complicado, né? Porque moto não tem para-choque, né? A moto ela não tem airbag. Não tem A moto ela não tem vidro, né? Ela não tem cinto de segurança. Então você caiu, lascou. E a mulherada, elas... Quero dar meus parabéns aí para essas mulheres, tá? E, de fato, tem se mostrado mulheres guerreiras, né? E estão de parabéns, né? Não esperam que a comida caia do céu e nem esperem que o marido vire caixa eletrônico, né? Porque o marido, muitas das vezes, coitado, ele tem que ser um caixa eletrônico, né? Então, vamos lá. Uma outra notícia de Arujá. Acidente deixa feridos na estrada de Arujá e Santa Isabel. Sabe aquela estradinha que você vai para Santa Isabel? Sabe qual que é, o Chicrutes? Então, aquela estradinha lá. Deixa feridos lá. A colisão entre um veículo Fiat Uno e um caminhão. Rapaz, aconteceu na última tarde, na última quarta-feira, né? Na rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves, próximo ao posto de combustíveis no bairro 55. E lá no Alerta do Alto Tietê você vai ver imagens lá do momento em que o corpo de bombeiro fazia o socorro. É uma cachorrada aquela estrada. Falta iluminação naquele lugar. Além de iluminação que falta naquele lugar, falta mais sinalização. É perigoso aquele lugar ali, viu? É uma cachorrada aquilo ali. Ali tem muitas rodatórias que o caminhão praticamente tampa a visão completa do motorista. Fora iluminação, buraco, muito buraco ali, principalmente naquele trecho da divisa de Itaquá e Arujá. Mas que isso daí possa ser resolvido, né? E que os envolvidos no acidente estejam bem. Gente, uma outra notícia que todo mundo já sabe, né? Eu não gosto muito de falar de pandemia aqui no Alerta do Alto Tietê, porque todo mundo que assiste televisão vem falar só de morte lá e etc e tal. Então, eu queria falar com vocês que o estado de São Paulo ele voltou à fase vermelha na segunda-feira. Fase vermelha, voltou, né? Que merda, né? A fase vermelha que voltou na última segunda-feira, dia 12. Aliás, vai voltar na segunda-feira, dia 12, né? Irá durar ao menos até o dia 18, conforme o Calça Apertada anunciou sexta-feira, que foi ontem, né? E estamos na fase emergencial, como a gente já falou aqui. Essa fase emergencial também é uma palhaçada, né? É uma palhaçada, uma tremenda, uma vergonhice. Não dá para aceitar isso. E está complicado. Agora uma notícia bem bacana eu quero passar para vocês aqui do Alerta do Alto Tietê. Itaquaquecetuba, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito contente porque todos nós, né, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Não é mesmo? Não é assim que funciona? Tem gente que se ela doar 10 centavos pro menino na rua, ela só falta tirar foto, gravar e postar em tudo quanto é lugar. Né? Faz campanha política, principalmente em cima disso. Né? E uma coisa, fato é o seguinte, gente. Itaquá, eu gostaria que você compartilhasse isso, tá? Se for possível.
Edson, Jefferson, o pessoal que está nos assistindo aí, o Erasmo, toda essa galera aí, compartilha essa live aí, que essa notícia é muito boa. Divulga isso. O Bom Prato de Itaquaquecetuba está servindo café da manhã e marmita no almoço. No almoço e também no jantar. Todos os dias, inclusive no final de semana, né? No final de semana e nos feriados. As pessoas comem no local e, além disso, podem levar até 2 marmitas, cada uma, por apenas R$1 cada, né? O almoço. E o café da manhã, 50 centavos, e a janta também R$1. Todo mundo sabe que o Bom Prato de Itaquaquecetuba, ele fica ali no centro, próximo ali na Plaza da Anchieta, né? Ali perto do Morro de São Lucas, ali, aquela região ali da Praça Central. E uma coisa interessante, que um seguidor da página, o Marcelo, se eu não me engano, ele falou pra gente ali, ele estava conversando com a gente, se eu não me engano é Marcelo o nome dele. Manda um oi, Marcelo, pra mim, se é você que me mandou isso. Ele estava falando que tem gente ali da região do centro, isso aí é uma picaretagem, né? Mas vamos lá. Tem gente da região do centro, ali que trabalha nos comércios, que vai almoçar lá no Bom Prato. O camarada tem condições de, né, levar o seu almoço e janta, e ele vai lá no Bom Prato para comprar a comida mais barata por R$1. Às vezes tira de quem não tem, porque a fila muitas das vezes é muito grande e a pessoa não consegue comer, e o sem vergonha que tem condições, né? É uma tremenda de uma safadeza, uma putaria isso. Então, isso daí tem que ser melhor controlado, né? Vamos dizer assim. Mas uma outra notícia boa também que envolve o Bom Prato é que eles estão cedendo um cartão, né? Eles estão cedendo um cartão. Você vai até lá o Bom Prato, que essa mensagem seja compartilhada. E você pode fazer um cartão, e com esse cartão você vai lá e retira o seu almoço, o seu jantar e o seu café. Um amigo nosso, seguidor da página, esteve conversando com um morador de rua na praça, e o meu amigo Kleber Pereira, também da minha época de escola, e nos deu essa informação, tá? Então, gente, é muito interessante isso. Como que é? Felipe Marcos, obrigado, Felipe. Muito obrigado. O Bom Prato foi uma das melhores coisas que fizeram, né? O Alckmin, né? Foi o Alckmin? Foi, quem lançou foi o governador Geraldo Alckmin. Acho que uma das únicas coisas... Não, ele fez o Hélio Camargo também, ele fez bastante coisa boa. Foram feitas bastante coisa, né? O governador de São Paulo, o antigo governador, o Geraldo Alckmin, né? Que as coisas boas dos governos passados, elas sejam mantidas e aprimoradas. Não é mesmo? Sejam aprimoradas. Gente, agora eu quero dar aquele recado maneiro para você, tá bom? Que é desocupado, para você que é desocupada da vida, aquele recadinho bacana, aquele recadinho top, para você que gosta de ir pra noitada, para você que gosta, não tô falando, não sou contra você se divertir, cada um tem a sua vida, faz o que quer. Mas eu quero dar 5 dicas que o diabo daria para você, tá? 5 dicas que o diabo daria para você, que é a hora do capetônio, né? A primeira dica que o diabo daria para você: usa bastante droga. Afinal, nada melhor do que ter uma overdose, ir parar no hospital e quase morrer, né? O diabo tem essa dica para dar para você, a primeira. Agora olha a segunda dica que o diabo dá para você: beba muita bebida alcoólica até entrar em coma alcoólico. É super legal vomitar até o estômago, ter problemas hepáticos futuramente e passar o resto da vida fazendo tratamentos. Olha a terceira dica que o diabo dá para você, tá? Saia na noitada, beba até esquecer seu nome, fique com 300 pessoas diferentes, contraia 580 DSTs e seja apelidado pelos outros de priquito de aço. Olha uma outra dica que o diabo dá para você: arrume uma namorada que tenha filhos, espanque os filhos dela e tenha passagem garantida sem volta para o inferno. E a última dica
tá? E essa daqui não menos importante, que o diabo tem para dar para você, ficou sem dinheiro? Procurar emprego é bobagem. Não se desespere. Olha a dica que o diabo dá para você. Espere sua mãe receber o salário dela, certo? Deixe ela sair de casa. Pegue o dinheiro sorrateiramente, como os políticos fazem, e compre o seu irmão mais novo. Certo? Simples assim. Essa hora do Capitólio, ela é colocada aqui, é uma sátira que nós estamos fazendo. Por quê? O diabo, ele vai te dar 5 dicas, e muitas outras dicas, para você fazer tudo errado na sua vida. Por outro lado, Deus, ele tem um plano, um projeto muito melhor para você. O primeiro plano que Deus tem para a tua vida é salvação, vida eterna, mudança de vida, mudança de caráter, tá bom? Mudança de rotina. Se você tem uma vida de bandido, de ladrão, de estrupador, de periquito de aço que seja, Deus ele quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida. Deus ele quer transformar o seu ser e o seu caráter. Em tempos de pandemia, quantas das vezes você, se sente vazio, se sente sofrendo, se sente triste, amargurado, muitas das vezes chora na escalada da noite sem entender por quê. Eu vou te falar o porquê e é o motivo. O motivo é que as drogas não preenchem o vazio que você tem. O motivo é que o álcool não preenche o vazio que você tem. As mulheres, os homens que você sai 3, 4 numa noite, não preenche o vazio que você tem. Tá bom? Então, essas dicas que o diabo te deu, joga ela fora. Essa aqui é só um exemplo. Joga ela fora da sua vida. E venha ter uma vida abundante com Deus. Não importa a situação da sua vida que você está hoje. Deus, ele tem o melhor para você. Deus está no controle da tua vida e quer dominar a tua vida, fazer morada na tua vida, fazer de você uma nova pessoa. Não de carcaça nova, mas um coração diferente. Tá bom? Esse foi o alerta do Alto Tietê de hoje. E eu quero agradecer a você por esta noite, por esta live. Compartilhe e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Salam aleikum.